Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Estamos uma vez mais juntos para meditar no Evangelho Dominical, neste que é o dia mais precioso do ano, o dia mais festivo, o dia de ação de graças pela ressurreição do Senhor. É a Páscoa do Senhor. E por isso estamos no jardim de Nossa Senhora, um jardim das delícias, das alegrias, enfim, das efusividades deste dia de ressurreição. E este é um dia, enfim, completamente diferente dos outros. É a razão de ser da nossa fé, como diz São Paulo. Não é? Sem a ressurreição, a nossa fé seria completamente vã. Quer dizer, nós não teríamos razão para mais nada. Toda a vida de Nosso Senhor não teria sentido, reparem. A encarnação do Verbo, não é? No seio puríssimo de Maria, o nascimento na gruta, a aparição dos anjos. Que sentido teria tudo isso se Jesus, Nosso Senhor, não tivesse ressuscitado? Não é? Que sentido teriam os milagres, o anúncio da Boa Nova? Enfim, o anúncio do reino, as bem-aventuranças. Que sentido teria tudo isso se não houvesse ressurreição? Quer dizer, teria passado, como passaram tantos homens, tantas boas novas, tantos anúncios, tantas pregações de homens, até muito sábios. Mas se não houvesse ressurreição, tudo seria vão. Mais ainda, nós podemos até concluir, se não houvesse ressurreição, Nosso Senhor não poderia ser tomado como o Salvador do mundo, como o Senhor do Universo, como o Messias. Porque Nosso Senhor afirma taxativamente no seu Evangelho certas verdades que, se não forem aplicadas a alguém, não é? com A maiúsculo, a um homem-deus, seriam a maior absurdidade do mundo. Seriam, digamos, quase uma expressão de orgulho, um devaneio assim, completamente fora do normal. Porque dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Como é que um homem, quando é que um homem, um comum dos homens assim, como nós encontramos nas ruas, enfim, nas vias, nos caminhos da vida, quer dizer, quando é que um homem teve a coragem de dizer uma coisa dessas? Mas Nosso Senhor, sendo o homem-Deus, o Verbo encarnado, afirmou para que todos pudéssemos sabê-lo, né? Para que todos pudéssemos ouvir essa verdade, todos pudéssemos crer. Mas Ele não só disse, mas Ele testificou isso com as suas ações, não é? Com o anúncio da Boa Nova, com os seus milagres. E entre todos os milagres, a ressurreição, é o maior de todos. Não é? Nós vemos que um dos grandes dramas de todos nós, da vida, aliás, daquelas perguntas que todos nós desde pequeno mais nos fazemos, é por exemplo, a questão da morte. O que é a morte? Nós meditávamos agora, anteontem, não é? A morte do Salvador. Quer dizer, nós meditamos na nossa própria morte, nos sofrimentos, nos dramas, no transe, não é? Da passagem desta vida para uma coisa que nós não sabemos bem o que é, não é? Para uma coisa incerta, que só a fé nos explica, só a fé nos demonstra. Não é? E nós, ao pensarmos nisso, damos-nos conclusão que somos completamente limitados. Não é? O homem, sobretudo o homem moderno, busca uma espécie de elixir da vida. Nós sabemos isso, não é? Procura-se de todos os modos a ciência, prolongar a vida. Quer dizer, quanto mais se deseja prolongar a vida, não é? Mais se demonstra a falta de fé na ressurreição. E essa é o verdadeiro prolongamento da vida, é a vida eterna. Mas é curioso que os homens não querem pensar na vida eterna. Não é? Os homens não querem pensar na ressurreição, mas não deixam por isso de querer viver eternamente. Ora, é aqui que se coloca este dia de Páscoa, a ressurreição do Senhor. E o que é propriamente a ressurreição? Não é? Todos nós, enfim, aprendemos pelo catecismo. Ressurgir significa levantar-se. Ora, quem se levanta é porque está vivo. Não é? Ora, um morto não se levanta porque precisamente morreu. Ora, ressurgir significa que alguém, depois do morto, levantou-se. E nós vemos no Antigo Testamento vários levantamentos de mortos, digamos assim. Por exemplo, os profetas Elias e Eliseu é narrado pelo livro dos Reis que ressuscitaram duas pessoas. O profeta Elias, por exemplo, ressuscitou a filha da viúva de Sarepta. Tá bom?
Depois, no Evangelho, já Nosso Senhor também ressuscita a filha de Jairo. Depois, a maior ressurreição que também opera Nosso Senhor, que é a ressurreição de Lázaro. O seu grande amigo Lázaro, um homem que há 4 dias estava no túmulo, um homem que já não se podia aproximar, do qual já ninguém se podia aproximar porque já estava com mau cheiro, com gases a sair do corpo apodrecido, não é? Em putrefacção. Tá bom, Nosso Senhor vai lá, Lázaro vem para fora. E aquele homem sai em faixas, completamente colocado dentro do túmulo, sai cá para fora, completamente, enfim, ressuscitado. Está bom. É muito bonito, ou são muito bonitas todas estas ressurreições, são provas do poder de Deus. Não é? Mas reparem que a ressurreição de Nosso Senhor é única. Única no seguinte sentido, é que Ele foi a única pessoa que se ressuscitou a si mesmo. E aqui nós podemos ver que há 2 tipos de ressurreição. Antes de entrarmos aqui no nosso texto, que eu não me vou esquecer, mas do texto das leituras de hoje, há 2 tipos de ressurreição. Uma delas é, como nós acabamos de ver, uma pessoa que morreu, por exemplo, Lázaro, morto no seu túmulo, não é? Ao qual volta a alma dele, que tinha saído, precisamente, e que lhe produziu a morte. Porque a morte é a separação da alma do corpo. A alma volta e ele, digamos, acorda na mesma idade que tinha, não é? Com os mesmos sintomas, quiçá, que tinha. De vez em quando umas dores de cabeça, de vez em quando umas dificuldades, enfim. Naquela idade, a alma voltou ao corpo e ele levantou-se, como se tivesse dormido. Mas tinha morrido. Não é? Ora, isto é uma ressurreição menor, digamos assim. Porque é uma ressurreição que, podemos dizer que é meramente terrestre. Ora, a ressurreição de Nosso Senhor é completamente diferente. Quer dizer, Nosso Senhor não simplesmente morre aos seus 33 anos, não é? E depois volta à vida. Tanto mais, isso era praticamente impossível que tivesse acontecido, sobretudo pela morte que sofreu. Uma pessoa que morre crucificada, esvaída em sangue, não é? Como diz o salmista, posso contar todos os meus ossos. Quer dizer, uma pessoa dessas, como alguns teólogos de pouca fé disseram, não, Jesus foi retirado da cruz e depois lá recuperou das suas chagas, das suas feridas e voltou à vida, e então dizem que ele ressuscitou. Não, um absurdo. Não é? Bom, é tão absurdo que nem vale a pena comentar. Mas Nosso Senhor ressuscita e ressuscita em corpo glorioso. E aqui é o ponto, a diferença da ressurreição de Nosso Senhor. Ele ressuscitou em corpo glorioso como primícia, como as primícias da nossa ressurreição. Porque esse corpo, há pouco eu dizia que nós não vamos, este corpo não vai ter, este corpo vai um dia ressuscitar, não realmente para esta vida, digamos, de pecado, esta vida concebida no pecado original, digamos, esta vida terrestre, mas este corpo irá ressuscitar em corpo glorioso, não é? Para viver com Deus por toda a eternidade. E esta é a verdadeira ressurreição. Não é simplesmente voltar à vida, mas é voltar à vida, ou seja, a alma volta ao corpo, não é? Mas este corpo toma agora as características da alma gloriosa. Porque, evidentemente, a alma estará, enfim, no caso concreto, vamos aqui colocar a hipótese que a alma se tenha salvo. E a alma, tendo-se salvo, estando em Deus já, vai ter as características com as quais Nosso Senhor apareceu aos seus apóstolos. E quais são as características? Bom, a primeira delas é a claridade, a luz. Não é? Ou seja, o corpo glorioso tem uma luz que ele pode também ocultar, sem dúvida, mas é uma luz que lhe vem, que é reflexo da própria luz de Deus que está em si. Depois, uma segunda característica é que esse corpo, diferentemente de Lázaro ou de qualquer outro que tenha sido ressuscitado, digamos, terrestremente falando, não é? Esse corpo será impassível. Ou seja, uma vez que morreu e voltou à vida para estar com Deus por toda a eternidade, esse corpo não sofre mais. Não tem frio, não tem calor, não tem fome, não tem dores, nada. Corpo impassível. Depois, uma terceira característica, que é a agilidade. Esse corpo pode se deslocar para onde quiser, a qualquer momento. Não é? E depois, uma quarta característica do corpo glorioso, que é a subtileza. Ou seja, um corpo subtil. Ele pode, como Nosso Senhor vai, aliás, irá aparecer na próxima semana, na liturgia do segundo domingo de Páscoa, Nosso Senhor aparece dentro da casa onde estavam reunidos os apóstolos,
com as portas fechadas. Ou seja, as portas estavam fechadas, seria impossível alguém entrar. Não é? Só um fantasma, diríamos assim. Mas é o corpo glorioso. Corpo, sem dúvida, corpo, mas na glória. E por isso, digamos, as leis desta natureza não são impeditivas para a sua ação. E ele entra dentro da casa com toda a naturalidade. Ora, isto é a ressurreição e as consequências da ressurreição. E o que é que não é a ressurreição? Porque aqui, hoje em dia, há umas confusões. Diga-se aqui que ninguém nos ouve. Estamos aqui neste jardim tão bonito, mas aqui ninguém nos ouve. Há umas confusões com a ressurreição que nos fazem assim, um pouco de impressão. Não é? O que é que não é propriamente aqui a ressurreição? Eu, há uns tempos atrás, falava com uma senhora que dizia: "Sou padre, eu fui católica, mas não sou mais, perdi a fé." Enfim, mas aprofundei muito outras coisas, outras filosofias, fiz uma digressão na área da sabedoria, enfim, popular, da sabedoria dos povos, das religiões, etc. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de aprofundar, eu gosto muito, enfim, de estudar essas coisas. E eu realmente não acredito naquilo que me ensinaram quando era pequena. Pronto, era uma criança lá, pingiram uma fé católica, etc. Mas eu não acredito em nada disso. E depois, no meio da conversa, isso é que foi muito curioso, ela começou a dizer: eu acredito que nós viemos do espaço e que Deus é uma energia universal, Deus é uma energia cósmica e nós estávamos em algum ponto do espaço. E depois ainda dizia que os cientistas tinham comprovado isso aí, isso é que era mais engraçado. Então, essa energia, e nós estamos aqui, e quando morrermos iremos também para outras galáxias, para outros lugares. E então começou assim com estes desvarios assim de supostamente pseudocientíficos. E eu disse: minha senhora, parabéns, a senhora tem muita fé. Muita fé, eu não tenho fé, eu não acredito. A senhora acredita, sim senhora, acredita sem ver, acredita piamente nessa tal energia, não é? E a senhora que realmente começou a ficar um pouco assim atrapalhada, porque afinal de contas foi obrigada a confirmar que tinha fé. Não a fé católica, sem dúvida, porque isso não tem nada a ver com a fé católica, não é? É que se ela acreditar nos mistérios da fé, não é? Ela é obrigada a acreditar numa justiça. Justiça, sim. Sim, porque Deus tudo vê. Ou seja, no fundo ela não queria acreditar, não queria, digamos, convencer-se de que esta vida é muito séria. Muito séria. Porque é aqui, não é, que nós garantimos a vida futura. E no fundo ela queria acreditar numa vida que não tem muitas consequências. Faça o bem, faça o mal, eu depois, o meu corpo vai para a terra e ando por aí, não é? E depois volto um dia mais tarde e vivo bem ou mal também, que não me interessa muito. Quer dizer, essa perspicácia, não é? Ou melhor, essa boa vontade, mais ainda, de querer que todos os nossos atos, todas as nossas intenções, todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras têm uma consequência. Fazem bem ou fazem mal. Isto era algo que ela, e infelizmente não só ela, porque eu já ouvi isto de outras pessoas também, acreditava. Ou seja, ela tinha criado uma filosofia para viver. E é uma filosofia que está muito espalhada, infelizmente, hoje em dia. Bom, mas isto propriamente não é ressurreição, como disse. Não é? Isto não é ressurreição. Isto aqui é uma mentira, é uma crença meio primária, proveniente de outras filosofias, sobretudo orientais, não é? Que de facto acreditam que há algo depois da morte. Mas não acreditam de facto que existe um Deus, não é? Que vê tudo, não é? Que assiste a tudo, sobretudo que é um Deus pessoal, um Deus que morreu por mim. A partir do momento em que a pessoa se dá conta que houve um Deus que morreu por mim, como é Nosso Senhor, a pessoa muda de vida completamente. E isso é o ponto mais nevrálgico da nossa fé. É que Jesus veio para salvar-nos a nós e fazer-nos co-herdeiros do céu. E então nós temos, entrando agora aqui no nosso tema, nos Atos dos Apóstolos, eu não vou comentar a leitura de hoje, aliás, do Evangelho de hoje, que é um Evangelho muito bonito e as leituras são todas extraordinárias, porque hoje é o dia da exaltação, não é? Surrexit Dominus Vere, aleluia, cantamos nós hoje, né? Ressuscitou o Senhor verdadeiramente, aleluia. E então nós temos na leitura do Evangelho de São João, capítulo 20, que Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro.
correu e foi ter com Simão Pedro e o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então é uma coisa muito curiosa, vejam só, que quem foi a primeira pessoa a correr ao sepulcro? A primeira pessoa foi alguém que tinha sido salva das mãos de Nosso Senhor. Ou seja, não era uma pessoa qualquer. Era alguém, segundo o Evangelho, da qual tinham saído 7 demónios. 7 demónios. Ou seja, alguém que tinha uma vida de pecado, uma vida de devassidão, uma vida de impureza. E essa pessoa, precisamente, nós podemos fazer essa conclusão, pelo fato de reconhecer que foi salva dessas águas imundas, dessas águas pantanosas nas quais vivia, essa alma ficou tão agradecida ao Senhor que foi a primeira a ir até ao sepulcro. E aqui nós podemos pensar, caríssimos irmãos, muitas vezes quem sabe mais agradecer foi aquele que foi mais salvo do buraco. Quantidade de almas, quantidade de pessoas que a gente conhece, eu enquanto sacerdote conheço, que mudaram de vida e que têm um entusiasmo pelas coisas da fé. Mas precisamente porquê? Porque perceberam no buraco em que estavam e quando a mão de Deus chegou até lá e as puxou para cima. E quando a pessoa reconhece isso, então é uma alegria, é uma gratidão sem fim. Agora, porquê que nem todos os católicos são esses que correm de entusiasmo ao sepulcro? Porque não se dão conta. Porque todos nós, de alguma forma, fomos salvos pela mão do Senhor. Mas, seu padre, eu sempre fui católico, eu sempre tive aqui a minha fé, sempre fui à igreja. Então, mas você não se deu conta que só pelo batismo que você recebeu, só pelas comunhões que você recebeu, só pelos sacramentos, Deus tirou-lhe de um buraco, ou seja, Deus abriu-lhe as portas do céu. Você se deu conta disso? Só que isso às vezes passa ao lado, assim, um pouco de indiferença. Ora, quando às vezes a pessoa cai no buraco, como esta mulher caiu, Santa Maria Madalena, é muito mais fácil perceber que saiu dele, não é verdade? E que foi, sobretudo, a graça de Deus que o fez sair. E por isso é que todas as leituras de hoje nos falam desta alegria, desta esperança na ressurreição, na verdadeira ressurreição. E por isso São Pedro nos diz aqui: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia. Diz-nos isso na primeira leitura. Nós, enquanto católicos, temos de saber o que aconteceu na Judeia. Temos de saber que houve a ressurreição de Nosso Senhor e temos de haver consoantes essa crença, consoantes a nossa fé. E São Paulo vai nos dizer aqui aos Colossenses: se acreditais na ressurreição, não é? Se Nosso Senhor ressuscitou, afeiçoai-vos às coisas do alto. Afeiçoar aqui é tomar forma das coisas do alto. Não viver das coisas da terra agarrados como os sapos às coisas da terra. Não é? Viver aqui na terra, sem dúvida. Nós não somos daqueles dualistas, não. A terra realmente é um lugar que tem maravilhas como este jardim, esta casa de Nossa Senhora. Mas viver com o olhar nas coisas do alto. E é para isto, caríssimos irmãos, que a liturgia de hoje nos convida a imaginar já aqui o céu, sabendo que Jesus hoje ressuscita para nos levar para lá. E lá nós teremos, de facto, todas as alegrias que Ele nos tem para dar. Enfim, o convívio com Ele, com Nossa Senhora, com os anjos, os santos, enfim. Nós teremos, de facto, aquele grande prémio que recebem todos aqueles que morrem pela fé, todos aqueles que morrem pelo Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude a bem passar esta Páscoa e a estarmos juntos de Deus por toda a eternidade. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.